Amém. Aleluia. Você pode sentar. Muito obrigado. Aleluias. Glória a Deus. Alguém uma vez disse que homem não chora. Quem disse? Rapaz, quando você sabe a sua história, aquilo que Deus fez na sua vida, na sua trajetória, não tem como você não se render na presença de Deus. Quando eu olhava os crentes indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, eu ficava me perguntando o que é que essas pessoas fazem todo domingo. Tanta coisa que você pode fazer. E essas pessoas estão indo para uma igreja, passar 2 horas, 3 horas dentro de uma igreja. Mal sabia eu que quando eu abri meu coração para Jesus, uma nova vida começou. Uma história foi reescrita e um propósito foi determinado. Você sabe que muitas pessoas levantam todos os dias sem saber por que estão levantando. Você sabe que há muitas pessoas que levantam todos os dias simplesmente para vencer aquele dia, para que no dia seguinte eles recomecem. Mas quando você tem Jesus na sua vida, rapaz, eu vou te dizer um negócio. A coisa muda não porque você é bom, mas porque Ele enxergou em você um valor de filho. Você sabe que família é tão importante para Deus, mas tão importante que a Bíblia diz que quando eu e você aceitamos a Jesus, nós nos tornamos parte da família dele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ser crente não é fazer parte de um clube. Ser crente não é fazer parte de uma comunidade de amigos. Ser crente é entrar para a família. É nunca mais estar só. É dialogar com Deus manhã, tarde e noite. É você ter os seus valores transformados, sem que alguém te force nada. Você simplesmente ama. E você ama tanto a Deus, que o temor dele passa a fazer parte da sua vida. E se você não sabe o que é o temor a Deus, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. É detestar o que Deus detesta. Agora é amar o que Ele ama. Hoje à noite, irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas a sua vida nunca mais será a mesma. Você não veio para um culto simplesmente. Prepare-se, viu? Deus vai falar com você. Deus vai falar poderosamente com você. Existem coisas que o Espírito vai tratar com você tão pessoalmente que você vai dizer assim, como é que Ele sabe? Eu não sei não, irmãos. Agora Deus vai falar com você. Eu estava falando com o pastor Tarcísio lá atrás, há pouco, dizendo das minhas expectativas para 2025, eu acho que você também tem grandes expectativas para esse ano. E quando a gente liga e coloca no jornal, só tem notícia ruim. Não é? O dólar disparou. Vem aí a maior recessão dos últimos anos. Prepare-se. Todo tipo de desgraça estão dizendo que vem 2025. A palavra diz outra coisa. A palavra diz que eu tenho um Pai que me abençoa. A palavra diz que o trono que rege a minha vida não está em Brasília. A palavra diz que as bênçãos de Deus para a minha vida não dependem de mercado financeiro. A palavra de Deus diz, em João 15:7, Jesus fala assim, se vós estiverdes em mim, olha só, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você sabia que Jesus é um lugar seguro para você estar? Porque independente das circunstâncias, dos desertos que 2025 nos apresenta, nós não temos que ter medo não, irmão. Crente não tem medo de deserto. Crente sabe lidar com o deserto. Quando Jesus passou os 40 dias no deserto, logo após ser batizado, o diabo veio colocar em xeque a paternidade de Deus para Jesus. Se tu és filho de Deus, Jesus fez, ei, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus tinha acabado de dizer, tu és o meu filho amado. Deixa eu te falar uma coisa, os desertos podem até aparecer, mas quando você sabe de quem você é filho, você sabe que uma das maiores dificuldades para essa geração é saber que é filho e desfrutar da paternidade de Deus, porque nós fazemos parte de uma geração órfã, deseducada de ter pai dentro de casa. E isso acaba afetando a fé de muitos. Porque quando você tem Deus dizendo, eu sou seu pai, muitas vezes nós nos acostumamos de uma outra forma.
E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Sobre alguns princípios importantes, porque eu não sei você, irmãos, mas o que eu tenho percebido em 2025 é que Deus quer que eu aumente as minhas expectativas. Deus deseja que eu e você, como filhos dele, tenhamos nele grandes expectativas. Por quê, Eduardo? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que coisa linda. Você fica feliz com isso? Mateus capítulo 8 conta uma história muito interessante. A Bíblia fala de um leproso que se aproxima de Jesus. Rapaz, eu não sei se você entende isso, mas leproso hoje já sofre muito. Na época de Jesus tinha que ficar em ambiente afastado, não podia se aproximar das pessoas. E aquele homem se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se queres, limpa-me. Ele sabia que Jesus podia, ele não sabia que Jesus queria. Jesus responde: eu quero. E a Bíblia diz que Jesus toca naquele homem. Não se podia tocar no leproso. Jesus diz: eu quero. Ele toca naquele homem, e aquele homem é curado. Marcos capítulo 9 conta a história de um homem cujo filho estava terrivelmente endemoniado, diz a Bíblia. A Bíblia diz que aquele menino sofria desde a infância, sendo jogado para lá e para cá pelo diabo. Para lá e para cá pelo diabo. E o pai desesperado aborda Jesus e faz: Senhor, se podes, salva meu filho. Jesus responde: se podes, tudo é possível ao que crer. Eu tenho uma boa notícia para você hoje à noite. O Deus a quem você serve, o Deus de quem você é filho, Ele não só pode abençoar você e sua família hoje à noite, Ele quer abençoar você e sua família. Ele quer. Você recebe isso? Agora Deus segue princípios. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a compreender que Deus segue princípios estabelecidos em sua palavra. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa: toda vez que você ficar em dúvida, olhe para Jesus. Olhe para Deus. Porque Deus não diz simplesmente o que você tem que fazer, Ele te mostra o como. Pode parar para analisar. Quando você mergulha na palavra de Deus, Ele diz: olha, você tem que agir assim. Agora, olha como é assim. E se em 2025 nós estamos subindo o sarrafo, porque nós queremos o mais de Deus, o melhor de Deus. Você quer o melhor de Deus? Você quer coisas extraordinárias de Deus? Você quer provar o que você ainda não provou? Você quer desfrutar do sobrenatural de Deus? Existem princípios. E um dos princípios sobre os quais nós vamos falar nessa noite, isso é muito sério, é que Deus se move na ordem. Deus se move na organização. Existem processos aos quais nós precisamos dar atenção. Eu quero o melhor de Deus, amém. 2025 Deus está chamando a mim e a você para prepararmos um ambiente para 2025. Se você parar para analisar no Velho Testamento, quando Deus fala com Moisés sobre o local no qual ele iria manifestar a sua presença, não foi de qualquer jeito. Deus fazia: olha, tem que ter uma distância dessa porta para lá, a altura da mesa é assim, a estola sacerdotal é assim, deve haver tantos elementos. Sabe por quê? Porque o ambiente tem que estar preparado para o mover de Deus fluir. Você percebe isso? Quando você lê Gênesis capítulo 1 é muito interessante. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a água, e Deus disse: haja o quê? Haja luz. Houve luz. Deus disse: é bom. E depois Deus, olha que interessante, Deus cria o firmamento e separa águas das águas. Depois Deus pega e cria, olha que interessante, Deus separa as águas da porção seca. A porção seca Deus chamou de terra, e as águas Deus chamou de mares. E só depois de criar o firmamento, a terra e os mares, aí a Bíblia diz: e Deus começou a dizer que haja seres viventes nas águas, que haja relva que dê segundo a sua semente na porção seca. Eu não sei se você está percebendo, Deus prepara ambientes para que o seu poder se manifeste. A pergunta que eu quero fazer para você hoje à noite é muito simples. Você está ciente do ambiente que você precisa preparar para 2025? Deus tem coisas extraordinárias para dar a você e a sua família. A questão é, eu e você estamos cientes do ambiente que precisamos preparar? Porque eu acabei de falar da criação de Deus, mas a coroa da criação está aqui dentro.
E o ambiente que Deus preparou antes que Ele criasse o homem foi um ambiente absolutamente perfeito. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Deus está convocando a mim e a você hoje para nós prepararmos, com base na sua palavra, um ambiente para que a bênção dele alcance você e a sua família. Está preparado? Se eu te dizer uma coisa, o primeiro ambiente, que nós precisamos preparar é a nossa família. Pergunte para o irmão do seu lado, como vai a sua família? Pergunte, como vai a sua família? Você sabe que essas duas perguntas, as duas perguntas talvez que a gente mais vai ouvir na vida da gente, duas perguntas. Tudo bem? E como vai a sua família? Mas você concorda que são duas perguntas que funcionam muito mais como um cumprimento do que uma pergunta objetiva? Não é? Você não chega para a pessoa, e aí, tudo bem? A pessoa, nada, rapaz, senta aqui, vamos conversar. Não. Resposta de tudo bem, é tudo bem. Resposta de como vai sua família? Mesmo quando não está. Porque funciona muito mais como cumprimento. Hoje, Deus quer detalhes. Hoje a pergunta não é um cumprimento, não. Hoje Deus está perguntando para você, ei, como vai a sua família? Você quer voar? Você quer decolar no seu trabalho? Você quer avançar? Você quer prosperar? Certo. Como vai a sua família? Por que, Eduardo? Porque 1 Pedro capítulo 3 diz que se eu não honrar minha esposa, as minhas orações são interrompidas. Como vai sua família? Sabe o que eu acho mais legal, maravilhoso da parte de Deus? É que Ele está perguntando como vai sua família e Ele está se dispondo a ajudar você a mudar os cenários, caso haja necessidade. No ano passado, em abril do ano passado, acho que foi em abril mesmo, eu e Tatiane, nós fomos convidados a ministrar numa conferência da família em Caruaru. Eu achei aquilo muito interessante, porque nós ministramos lá vários dias, né? E um dos dias, nós estávamos indo para a igreja. Caruaru é uma cidade muito próspera, muito bonita. Enquanto nós estávamos indo para o culto, eu olhando aquelas casas, porque aqui em Recife, a gente mora mais em apartamento do que casa, né? E eu em Caruaru encantado com as casas bonitas que eu estava olhando. E as casas bonitas com os muros muito altos os muros. E eu olhando aquilo, daqui a pouco Deus falou comigo, fez casas bonitas, né? Eu disse, muros altos, muros muito altos. Aí Deus falou assim, pois é, se o portão estiver aberto, a casa está vulnerável. Se houver falhas no muro, a casa estará vulnerável, apesar de ter muros altos. Rapaz, aquilo me pegou de um jeito, que eu comecei a perguntar, Senhor, quais são as falhas nos muros que nós precisamos enxergar para que as nossas famílias não fiquem vulneráveis? E você sabe qual é o problema? É que muitas vezes as falhas nos muros são falhas imperceptíveis. Eu só conserto o que eu vejo. Se eu não vejo, eu não conserto. E sabe que eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo, meu casamento acabou, minha família está destruída e foi de repente. Nunca é de repente. As falhas estavam lá, agita que não percebeu. Como vai sua família? Hoje eu quero falar com você sobre algumas dessas falhas e como a palavra de Deus nos mostra o que podemos fazer para preparar o ambiente. Consertar os muros e preparar um ambiente para que a glória de Deus se manifeste dentro da nossa casa. Aleluia. Você está preparado para isso? Aleluia. Deixa eu te falar da primeira. Fique à vontade para anotar, viu? Primeira falha que a qual muitas famílias não estão dando atenção, muitas famílias não prestam atenção, é na falta
de comprometimento dos pais. Eu vou dizer de novo, falta de comprometimento dos pais. Tem gente agora aqui pensando comigo assim, como assim falta de compromisso? Rapaz, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa arrebentado, que eu não consigo nem andar de dor nas pernas. Uma irmã está pensando assim, eu trabalho o dia inteiro, ainda chego em casa, tenho uma rotina dobrada em casa. Como assim falta de comprometimento? As coisas estão desandando, mas não é falta de comprometimento. Deixa eu te contar uma história. Não confunda papel e serviço. Muitas pessoas fazem as coisas dentro de casa, colocam um pão na mesa e dizem assim, rapaz, isso aqui é o meu papel. Não. O papel do pai é ser provedor, e é muito além de colocar o pão na mesa. Colocar o pão na mesa é o serviço que você presta às pessoas que você ama. Mas o serviço, ele tem que ser uma consequência inevitável do papel que você exerce de pai. E provedor não é só o pão na mesa, é provedor de direção, limites e identidade. Você entende o que eu estou dizendo? Muitas vezes a mãe faz tudo, cara, dentro de casa. E eu não estou contra, isso é para ser honrado, irmãos. Porque o pai e a mãe trabalham como loucos, e alguns filhos, inadvertidamente, acham que pai é empregado. Seu pai não é seu empregado, seu pai é seu pai, honre-o. Agora, é tanto serviço que você faz dentro de casa, que você acha que você fez tudo que você tinha que fazer. Pronto, eu quero silêncio, eu não quero mais papo com o filho, eu não quero mais papo com ninguém, que o que eu tinha que fazer, eu já paguei as contas e coloquei. Ei, não sei se você sabe, mas aproximadamente 60% dos menores infratores que estão presos nesse momento não conheceram um pai dentro de casa. Aproximadamente 20% daqueles meninos sequer sabem quem é o seu pai. O seu papel, papai, vai muito além de pagar conta. O seu papel é abençoar o seu filho, dar direções ao seu filho, conversar com o seu filho, ser cúmplice do seu filho. Você não pode ser um estranho para ele. Até porque se você for um estranho para o seu filho, alguém vai atravessar o seu caminho, vai ser pai dele, viu? Como vai sua família? Você percebe que há uma diferença entre serviço e papel? E Deus está convocando a mim e a você para tomarmos muito cuidado nesse momento, irmãos. Porque no fim das contas, de ter esse processo, o que nós podemos conseguir é abençoar a nossa família de maneira extraordinária. Você percebe que muitas vezes, nós estamos na igreja, trazemos nossos filhos para a igreja, mas há uma diferença entre ensinar os mandamentos de Deus e ensinar a guardar os mandamentos de Deus. O que é ensinar os mandamentos? É eu falar para os meus filhos a palavra de Deus. Ensinar a guardar é eu viver a palavra dentro de casa. Porque ele vai me ver vivendo essa palavra, aí ele vai passar a guardá-la. Não sei se você está entendendo a diferença. Papéis e serviço. Mas Eduardo, o que a gente pode fazer, cara? Vou te dizer, Apocalipse capítulo 2, coloca aqui por favor, Apocalipse 2, versículo 1, carta à igreja de Éfeso. Jesus dá uma orientação que eu julgo muito importante para esse tempo, irmãos. Você está recebendo algo hoje? Eu te falei que nunca mais tua vida vai ser a mesma depois de hoje. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Versículo 2, por gentileza. Conheço as suas obras. Repita: conheço as suas obras. Jesus não falou: conheça a sua intenção, conheça o seu coração. Ele falou: conheço as suas obras. Muitas vezes, dentro de casa, a gente deixa de fazer as coisas porque a gente entende, não, ela sabe o meu coração, meu filho conhece o meu coração, sim, mas ele quer que você haja. Ele vai conhecer a sua fé quando você começar a agir intencional e diretamente sobre sua família. Sabe qual é o problema, irmãos? Pode deixar aí. É que nós fomos treinados da maneira errada.
A sociedade disse para a gente, nós acreditamos que o nosso maior valor é aquilo que nós produzimos. E nós levamos isso para dentro de casa. A maior contribuição que eu posso dar dentro da minha casa é o serviço que eu presto. Mas Jesus quer comunhão. Quando tinha Marta e Maria, Maria optou pela comunhão e Marta ficou rodando dentro de casa fazendo as coisas. Marta falou, Jesus, manda ela me ajudar. Eu falei, não, ela escolheu a melhor parte. Eu não estou dizendo que você deva largar seu trabalho, largar seu emprego ou parar de pagar a conta não, viu? O que eu estou dizendo é que você não pode negligenciar a relevância que você tem dentro da sua casa, na vida de sua esposa, na vida dos seus filhos, no caso das irmãs, na vida do seu marido. Comunhão dentro de casa sara feridas, viu? Há muitas famílias que estão dentro da igreja feridas. Muitas famílias. E sabe por quê? A ausência. Esse é um dos maiores perigos nos muros que tem tornado diversas famílias vulneráveis. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Pode passar o 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. 4. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Deixa eu te falar uma coisa. O amor sobre o qual a tua família está estabelecida, ele é eterno, porque ele vem de Deus. Amor não acaba, mas ele pode ser abandonado. Eu vou dizer de novo, para você entender. Um amor que vem de Deus, ele não acaba, mas ele pode ser abandonado. Mas sabe o que é que Jesus diz em seguida? Coloque aí, por favor. 5. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Não é só você orar pela sua família, interceder pela sua família, é agirmos. E agir muitas vezes vai passar por cima do seu ego. É muitas vezes você buscar o interesse do outro, porque o verdadeiro amor não busca os próprios interesses. É você fazer o que sua esposa quer, é você fazer o que suas filhas querem, é você entender que na sua casa Deus te deu um ministério, do qual você dará contas lá na frente. Você pode ganhar, irmãos, todas as nações, mas Deus vai perguntar, certo? Como vai a sua família? Amém? Segunda falha presente nos muros. Ofensa. Pastor Tarcísio tocou um pouco nesse assunto, e isso é um dos pontos mais relevantes que tem afastado, que tem comprometido inúmeras famílias. Irmãos, preste bem atenção. Nós temos expectativas extraordinárias em 2025. Deus tem bênçãos que você nem imagina que Ele possa derramar sobre a sua vida. Mas tu concordas que nós precisamos estabelecer cuidado do ambiente no qual nós estamos? E que muitas vezes nós queremos o melhor de Deus. Ele vai perguntar, ok, está aqui, mas como vai a sua família? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, eu quero que você se prepare agora na cadeira, viu? Você vive com pessoas imperfeitas. E deixa eu te dizer mais, elas também. Ou você é o único ser perfeito sobre a terra? Rapaz, ou eu e você exercemos o perdão dentro de casa. Como é que eu quero desfrutar o melhor de Deus em 2025 se eu sou incapaz de perdoar as pessoas que estão dentro da minha casa? Mas Eduardo, você não entende. É que as pessoas dentro de casa são as que mais podem nos ofender. É lógico. São as pessoas mais próximas de você e normalmente são as pessoas por quem você mais faz. É o que mais dói. Depois de tudo que eu fiz, olha a paga que eu tenho. Não é assim? Quer saber? Perdoa ou não, porque ele não merece. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. É justamente por isso que é perdão. Porque não merece. Porque se merecer é compreensão.
fulano errou, mas quer saber, isso não é perdão não, filho. Sabe o que é perdão? É imerecido mesmo. Sabe por quê? Porque eu não merecia, mas ele me perdoou. Eu não valia nada. Rapaz, Deus está curando tua família. Você sabe uma coisa que eu acho muito curiosa? Deus falou comigo essa semana. O que segue a ofensa é o silêncio. Quando alguém recebe a ofensa, o passo 2 é parar de falar. O silêncio estabelece dentro de casa. Um lar no qual não se conversa vira hotel. Estranhos vivendo sob o mesmo teto. Você sabia que na sua casa nunca existe silêncio absoluto? Nunca. Porque se você parar de falar com as pessoas que vivem com você, porque você recebeu e permaneceu ofendido, uma pessoa vai continuar falando, que é o diabo. Você cala a sua boca, a sua mulher cala a boca, e o diabo fica: olha só, rapaz, olha como ela trata você, olha só como ele não valoriza a mulher que ele tem, e você de bico deste tamanho, quando já deveria estar em alimento sólido, ainda está no leite. Rapaz, como é que eu e você queremos o melhor de Deus se ainda estamos bebendo na fonte da ofensa? Muitas famílias estão ruindo por falta de perdão, mas isso acaba hoje, irmão. Não carregue um peso pelo qual ele já pagou. Mas Eduardo, cara, você não sabe o que essa pessoa na minha família fez comigo. Irmão, eu não sei, mas eu sei o que Jesus fez por você. Não carregue um peso quando ele disse: ei, o meu fardo é leve. Libere perdão e vive em paz. Em nome de Jesus. Deus tem coisas extraordinárias para dar para você, irmãos. Mas muitas pessoas estão, infelizmente, atrapalhadas, impedidas de avançar por questões de ofensa. E em vez de trazer a bênção para dentro da sua casa, existe um ringue. Rapaz, deixa eu fazer uma pergunta. Como vai a sua família? Talvez você tenha vindo hoje para a igreja, você não esperasse uma ministração como essa. Mas desde que o pastor Humberto falou comigo e eu mergulhei na palavra para saber o que Deus queria comunicar, a sensação que vem ao meu espírito é: prepare o ambiente. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Elas vão começar no sofá da sua casa. E no sofá da sua casa precisa ter a presença de Deus. Se você quer o poder de Deus, convide Deus para dentro da sua casa. Irmãos, não há mais tempo para a nossa melhor versão ser da porta para fora. Sua casa é um lugar de honra. Sua casa é um lugar de perdão. Existem novas histórias a serem construídas. E Deus está esperando ajustes para que você possa fluir no ano de 2025. E aí, irmão, não vai ter dólar alto. Não vai ter guerra da Ucrânia. Não vai ter combustível alto que impeça você de atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Não haverá, não haverá, não haverá. Você sabe que muitas vezes, preste bem atenção que eu quero te falar, isso é muito sério, irmãos. É que a questão da ofensa, muitas vezes ela vem e nós somos vetores da ofensa sem saber. Como assim, Eduardo, eu posso ser um vetor da ofensa sem saber? Por exemplo, eu já ouvi tanto isso, irmãos. Eu ministro muito sobre família. Eu escuto muitas coisas, acho que você também escuta. Eu já escutei pessoas falando assim: ele não é um bom marido, mas ele é um pai maravilhoso. Irmão, desculpa, não existe pai maravilhoso onde não há um bom marido. Como assim? Ou o que você acha que seus filhos pensam
quando eles veem a mãe deles sendo destratada. Ah não, veja só, ela não é uma boa esposa, é verdade, mas ela é uma mãe maravilhosa. Irmã, desculpa. Não há mãe maravilhosa onde não há uma esposa exemplar. O que é que seus filhos pensam quando eles veem a mãe destratando o pai, tirando a sua autoridade, humilhando o pai? É hora de prepararmos o ambiente, irmãos. Muitas vezes, nós, sem sabermos, nós somos vetores de ofensa, sem saber. Você quer ver um dos vetores de ofensa mais comuns nos dias de hoje? Mais comuns? Amor seletivo, que eu acabei de falar. O pai ama o filho, mas não quer tratar a mulher com amor. Amor não é seletivo. Jesus mandou você amar os inimigos. Você quer ver uma das práticas de amor seletivos mais comuns hoje? Que geram ofensa dentro de casa? Pais que amam filhos de forma diferente. Eu amo mais esse do que esse. Você conhece a história de José do Egito? Você conhece. Ele não foi vendido pelos irmãos? Amém? O que a Bíblia diz? Jacó amava mais José que os seus irmãos, e os irmãos o odiavam por isso. E Jacó, achando pouco, fez uma túnica e deu para José, para marcar que ele realmente preferia José do que os outros. E quando os irmãos vendem José, como é que eles mostram para o pai que José está morto? Eles pegam a túnica, sujam no sangue, parece que eu estou vendo a cena, irmãos. Jogam no colo do pai e dizem assim: vem cá, é dele? Olha o teu preferido aqui, ó. Curiosamente, Jacó tinha um irmão. Qual era o irmão dele? Misericórdia. Esaú. A gente está aqui numa prova, viu? Esaú e Jacó. Você já leu em Gênesis? Você já leu que Isaac preferia Esaú? Rebeca preferia Jacó. Jacó, como pai, teve suas preferências, e como filho, ele presenciou. E você sabe o tamanho do problema que deu. Rapaz, eu não sei se você está me entendendo. Eu não estou justificando, porque eu acabei de dizer que, como crentes, nós não podemos carregar ofensa, mas nós temos que tomar muito cuidado para não gerar dentro da nossa casa ambientes de ofensa. Você percebe que quando eu começo a ajustar a minha casa, eu estou preparando o meu lar para receber a graça, o poder e a unção do Espírito, mas Deus se move em ordem. Como vai a sua família? Estamos terminando, eu quero falar só mais de um tipo de falha no muro. Primeira falha, falta de compromisso. Segunda falha, ofensa. A terceira falha é uma das falhas que mais tem destruído famílias, inclusive cristãs. É a falha da imoralidade sexual. Eu não sei se você ainda não percebeu, mas nós estamos vivendo a nova Sodoma. Eu não sei se você já percebeu isso. O mundo no qual nós estamos inseridos é um mundo no qual a promiscuidade está sendo hoje celebrada. É uma coisa muito esquisita. Há 20 ou 30 anos, as pessoas que faziam todo tipo de sujeira faziam sabendo que estavam fazendo coisa errada. Agora as pessoas fazem o que é sujo, criam podcasts e vão celebrar o que estão fazendo, dizer: gente, isso é muito bom. Esse é um ambiente no qual os teus filhos estão entrando na idade da razão. E sabe qual é o perigo? É uma geração sendo formada pacientemente, considerando o errado como certo. Mas eu te falar uma coisa: a palavra de Deus, ela é imutável.
A palavra de Deus, ela não se ajusta às circunstâncias ou ao tempo no qual ela está sendo ministrada. A palavra de Deus é a verdade. Agora, muitas vezes, muitas famílias não estão atentas a esse problema da imoralidade sexual. Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério. A palavra de Deus, ela traz várias histórias que mostram que algumas pessoas poderiam ter tido histórias extraordinárias, mas passaram por inúmeros problemas por causa disso. Eu vou te contar uma. Judá e Tamar, Gênesis 38. Judá foi um dos irmãos de José que o venderam. A Bíblia diz no capítulo 38 que ele foge, ele abandona a sua família e ele constitui uma família entre os cananeus. Já está errado, porque ele sai de Israel e vai para o jugo desigual. Mas sabe quando você tem um senso de culpa tão grande que tu tem que fugir? E ele vai para os cananeus e ele casa com uma mulher cananeia, e ele tem 3 filhos: Onã e Selá. A Bíblia diz que o mais velho, ele é dado em casamento a Tamar. Olha que interessante. Só que ele é tão ruim, mas tão ruim, que Deus tira a vida dele. Eu fico pensando, que nível de maldade desse camarada, para ele não poder mais existir. Só que pelos costumes da época, o irmão dele tinha que dar sucessão ao irmão. E o pai manda Onã se casar com Tamar, para que ele gerasse filhos que seriam a descendência do seu irmão. Diz a Bíblia que Onã, sabendo disso, tem relações sexuais com ela, mas toda vez que ele vai dar a semente, ele joga fora. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor, e morre Onã também. Quantos filhos tinha Judá? 2 morreram. Tu não acha que Judá está com medo de dar o terceiro, não? O cara tem 3, 2 já foram com a mesma mulher. O que é que ele faz? O terceiro eu vou segurar. E ele segura. Ele diz para Tamar: vai morar com seu pai. Quando Selá estiver na idade, eu mando Selá estar com você. Mas ele não manda. Rapaz, sabe o que eu acho interessante? A Bíblia diz que Tamar percebe o que Judá fez, e quando chega o tempo, a esposa de Judá morre, e ele vai para a cidade de Timna, ou Timnata, onde estava Tamar. Ela fica sabendo, se disfarça de prostituta, se esconde. Ele, sem saber que ela era, tem um dos diálogos mais tristes da Bíblia. Ele chega para aquela prostituta cultual, ele não sabia que era a nora dele, e faz assim: deixa-me entrar em você. Ela faz: o que é que você vai me dar? Ele faz: eu te dou um cabritinho. Ela diz assim: o que é que você me dá em garantia para eu saber que vou receber o cabritinho? Ele faz: peça-me o que você quer. Ela faz: eu quero o teu selo no cordão e o seu cajado. Ele tá bom, toma o selo, cordão e o cajado. Ele tem relações sexuais com Tamar, e a Bíblia diz que 3 meses depois ela aparece grávida. Ele é informado: olha, a tua nora se prostituiu e está grávida. Sabe qual é a resposta dele? Tirem-na para fora e queimem-na viva. Aí quando os homens vão queimá-la viva, ela pega o selo, pega o cajado e diz assim: o homem que me engravidou é o dono dessas coisas. Levam para ele, e ele faz: de fato, ela é mais justa do que eu. Você sabe o que é o selo? Selo é tipo um anel. Não sei se você já viu o filme. O cara vai mandar uma carta, tem feito uma cera, né? A pessoa vem com um selo, e o selo identifica quem você é, a família da qual você vem, e o selo significa identidade. A imoralidade sexual, ela vai roubar a tua identidade. E o teu cajado é um ministério. Pastor Josué Gonçalves diz uma coisa que eu acho muito curiosa. Ele diz assim: o diabo, ele funciona
como se ele te desse um cartão de crédito para a imoralidade sexual. Você até passa o cartão. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas um dia a conta chega. Você sabe que Deus está tratando com a gente hoje? Eu espero que você esteja feliz de ter vindo hoje. Você sabe que o pecado da traição nunca é assim. Espaços vão sendo dados em grande risco até que o mal se estabelece. Pedro traiu Jesus. Mas até Pedro negar Jesus, a Bíblia diz, Jesus foi levado e Pedro o seguia ao longe. Afastamento, distanciamento. A ofensa, o silêncio, o afastamento. Depois a Bíblia diz o quê? Pedro sentou-se com os pecadores. Existe o afastamento e depois a aproximação de pessoas com que você não deveria andar. E muitas delas vão dizer, faça rapaz, que besteira, que bobagem. E por último, existe Pedro dizendo, eu não sei quem é ele. Pedro se coloca maior que a sua própria fé. Para Pedro, ele era mais importante do que Jesus era na vida dele. Segundo Timóteo diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Irmão, quando existe uma traição, as pessoas dizem assim, rapaz, ele traiu a mulher com fulano, traiu não. Antes de ele trair a mulher dele com alguém, ele traiu a esposa com ele mesmo. Ele colocou os interesses dele em primeiro lugar. Amantes de si mesmo, é uma palavra grega chamada filautos, não faz nem sentido, é beijar a si mesmo, é colocar a fidelidade máxima ao meu ego, para o meu serviço. Espero que você entenda que Deus tem algo extraordinário para mim e para você. Extraordinário. Mas nós precisamos compreender que precisamos preparar os ambientes. Amém, irmãos? Você pode abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 5, por favor? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Diz assim, se alguém não cuida dos seus, principalmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Cuidar dos seus é amar os seus mais do que você ama a si mesmo. É você não aceitar a ofensa dentro da sua casa. É você ser diligente no cuidado com sua esposa e seus filhos, com seu cônjuge e seus filhos. Cuidar dos seus é você não permitir que tipo de sujeiras erradas entrem na sua casa. É tão interessante, não é? Eu estava vendo, eu achei muito curioso, uma vez eu escutei alguém falar assim, rapaz, quando você casa com alguém, você casa com toda a família da pessoa. Isso não é verdade. Quando você casa com alguém, você passa a fazer parte da família do seu cônjuge, e o seu cônjuge passa a ter a sua família como sua. Mas você não se torna um com o seu sogro e a sua sogra. Você se torna um com quem você casou. Você entende o que eu estou dizendo? Há muitos casamentos abalados porque pessoas não compreendem isso.
Eu espero mesmo que você esteja me entendendo. A voz mais alta na sua casa não pode ser a dos seus pais. Entenda, viu? Honrar pai e mãe é inegociável. Agora você precisa entender que na sua casa existe uma família e Deus deu a você a responsabilidade de conduzi-la. Ouvir seus pais em conselho, amém. Mas nunca, 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 nunca rebaixe o seu cônjuge para ouvir outras pessoas, por mais bem intencionadas que elas estejam. Sabe por quê? Porque você casou com essa pessoa que vai com você até a morte. Às vezes eu vejo muito mais empenho dos casais casados em serem bons pais do que bons maridos ou esposas. Eu vou te dizer uma coisa agora, talvez choque você, mas filhos são flechas. Sum! Ó a flecha. Quem vai ficar com você... Você recebeu algo hoje? Abra, por favor, em Salmo 1. Vamos finalizar com Salmo 1, tá? Salmo 1 é um recado de Davi para você, que vai nos mostrar como nós podemos preparar um ambiente 2025 dentro da nossa casa. Olha que legal. Salmo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Rapaz, tem muita gente querendo falar coisa errada para você. Não dê ouvidos a essas pessoas, sequer esteja com elas. Esteja nos ambientes para influenciar, mas não para ser influenciado. Conselho ímpio não falta. Se você abrir seu celular agora, você vai ver um monte de conselho ímpio do que não presta. Muito cuidado com os filtros disso aqui, para você. Mas o salmista não para aí. Davi sabia do que ele estava falando. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas a vida dele poderia ter sido muito melhor se ele tivesse atentado a isso aqui. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você: o que eu tenho pedido a Deus é mais tempo para desfruto da sua palavra. Quantos aqui já leram o mesmo versículo várias vezes e cada vez Deus fala diferente com você? Quantos aqui já esteve com muita dúvida, de repente abre a palavra de Deus e está lendo totalmente despretensioso, aí Deus começa a falar, e você começa a ter aquela resposta que você precisava. Rapaz, a fé vem pelo ouvir, e a tua capacidade de ouvir o que o Espírito tem a dizer é pelas Escrituras, é construído nessa relação. O diabo não precisa desconstruir a imagem de Deus para você, ele só tem que ocupar seus olhos. E vamos combinar, a descarga de dopamina que as redes sociais dão em você, muitas vezes viciam você e a mim, a ponto de nós não termos tempo de meditar nisso aqui dia e noite. É como árvore plantada. Olha a consequência de quem medita na palavra: à beira de águas correntes. Rapaz, Deus já deu o tom de 2025 para mim e para você. É um ano de oração, irmãos. É um ano da presença, é um ano de santidade. Se nós queremos coisas diferentes, como é que vamos permanecer a fazer as mesmas em 2025? Dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, tudo prospera. Você crê nisso? Você quer que a prosperidade será uma realidade na sua vida em 2025, a despeito de tudo que está acontecendo? Então não ande no conselho dos ímpios, não se assente na roda dos escarnecedores e medite na palavra. Não é o caso dos ímpios, eles são como a palha que o vento leva. Você pode até ver essas pessoas falando que estão felizes, que estão prosperando, mas na verdade, o melhor de Deus para você é o próprio Deus. Amém? Eu quero orar por você, pela sua família. Enquanto eu estiver orando, eu gostaria que você colocasse sua família na presença de Deus e creia, irmão, no novo tempo. Creia
que Deus tem algo extraordinário para liberar sobre você e sua família. E que Ele espera mais de mim e de você. Você tem expectativas em Deus? Ele tem expectativa em mim e em você. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos ajustes. Obrigado pelas direções. Obrigado pelas instruções, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque podemos descansar na Sua presença. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque contamos com a ajuda do Teu Espírito nesse tempo, para avançarmos e continuarmos avançando. Pai, nós abençoamos em nome de Jesus todos os casais, todos os casamentos dessa igreja em nome de Jesus, todos os lares, todos os filhos. Pai, em nome de Jesus nós declaramos filhos na presença de Deus, nós declaramos, Pai, casais fortalecidos na presença de Deus, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, prosperidade, saúde, graça, mas sobretudo a presença do Espírito. Ei, fogo do Espírito Santo na sua casa. Em nome de Jesus, é isso que nós declaramos. Lares em chamas. Lares em chamas. Lares em chamas na presença de Deus. Um novo tempo, irmãos, para você e sua família, em nome de Jesus.